Olá, senhores! Vamos aí com mais uma questãozinha de magnetismo. Olha só o que fala esse exercício. Vem cá. As figuras representam arranjos de fios longos retilíneos paralelos e percorridos por correntes elétricas de mesma intensidade. Os fios estão orientados perpendicularmente ao plano dessa página, ou no nosso caso, ao plano da tela, tá? E dispostos segundo os vértices de um quadrado. A única diferença entre os arranjos está no sentido da corrente. Os fios estão percorridos por correntes que entram com um xizinho ou saem do plano com a bolinha e o pontinho no meio, certo? O campo magnético total é nulo. Lá no centro do quadrado, apenas em... Meninos, vem cá. O centro do quadrado, para nós, seria o cruzamento das diagonais, certo? Então, mais ou menos, ó, nessa posição aqui. Peão, por que mais ou menos? Porque o meu desenho pode não ficar tão exato, certo? Só por isso que é mais ou menos. Mas seria bem no encontro das diagonais principais. Então, exatamente naquele ponto onde as diagonais se cruzaram, ó, e eu coloquei ali um pouquinho maior para nós, o caso 1, o caso 2, o caso 3 e o caso 4, ó, ele quer saber o campo magnético ser nulo nesta posição aqui, ó, onde eu estou colocando esses pontinhos para nós aqui, belezinha? Bom, primeira coisa, nós precisamos saber como que é o campo magnético que cada um dos fios está gerando naquele ponto, certo? Para o resultante ser nulo, eu vou ter que gerar, são 4 fios, eu tenho que gerar um vetor e um outro vetor que anule o primeiro. Ou seja, mesma intensidade, mesma direção e sentido oposto. Depois os outros 2 fios, um vetor e um outro vetor de mesma intensidade, mesma direção e sentidos opostos, para que o resultante possa ser zero, né? Só que eu preciso entender como é que cada fio percorrido por essa corrente, entrando ou saindo do plano da tela aí, está gerando esse campo magnético ao redor desse fio. Então vamos lá. Pela regra da mão direita, olha só. Olha a nossa mão direita aí, senhores. Nós vamos colocar a corrente elétrica na ponta do dedão e o campo magnético aqui nos 4 dedos, fazendo a curvinha ao redor do nosso fio, certo? Então se eu levar lá com a corrente saindo, ó o dedão saindo aqui para nós, ó, a corrente sai. No que a corrente sai, olha os 4 dedos girando no sentido anti-horário, estão vendo, ó? Então a corrente gira ao redor do... A corrente não, o campo magnético gira ao redor desse fio no sentido anti-horário para nós, belezinha? Então eu vou colocar aqui para nós, ó. Vou trazer uma circunferência que eu já deixei esquematizada aqui. Eu vou colocar aqui, ó o campo magnético girando. E nesse caso, girando no sentido anti-horário. Então esse aqui é o sentido de giro do nosso campo magnético quando a corrente sai do plano da sua telinha aí. Tranquilo ou não? Tá, peão, e se estiver entrando, como é o caso do segundo fio? Então vamos ver o que acontece quando a corrente entra. Então vamos inverter a mão. Olha lá, ó. Agora eu vou colocar o dedão entrando no plano da tela. Estão vendo ali, ó? Então eu vou levar agora a minha mão, ó, com a corrente entrando, olha lá, entrou na tela. Com a corrente entrando, ó o sentido de giro do campo magnético agora, ó, os 4 dedos giram no sentido horário para nós. Então percebam que o campo magnético gerado por esse fio também vai, né, criar uma circunferência, aliás, várias circunferências, cada ponto, quanto mais distante do fio, menor a intensidade do campo. Porém aqui, o campo magnético gira, vou colocar em outra cor, vou colocar em verde, no sentido, ó, horário para nós. Então, é com a corrente entrando, o campo magnético gira no sentido horário. Vou colocar aqui, ó, vetor campo magnético, vetor campo magnético. A partir daí nós vamos olhar em cada situação, tá? E vamos ver o porquê que está certo e o porquê que está errado cada um dos itens aqui. Começando pelo item 1. Percebo que aqui no item 1, senhores, nós temos duas correntes, perdão, 2 fios que a corrente está entrando. Seria o campo que eu desenhei em verde aqui, certo ou não? Então eu vou repetir ele lá, ó. Nós já sabemos que entrando vai gerar um campo magnético, ó, girando no sentido horário. Já vou colocar os 2 aqui, centralizando o fio, belezinha? Então nós temos aqui, ó, esse daqui girando no sentido horário, olha que bacana, sentido horário, inclusive lá no ponto vermelhinho, girando no sentido horário.
Portanto, o verdinho aqui, ó, gera um campo magnético tangente a esse ponto, apontando para o fio de baixo ali. Estão vendo? Vamos desenhar o da segunda circunferência? Também sentido horário, porque também está entrando a corrente, certo? Regra da mão direita aí. Só que a hora que você olha, passando ali pelo ponto vermelhinho, o campo magnético gerado por ela, a setinha verde, ó, apontando para o fio inferior da direita no qual a corrente sai. Beleza ou não, meninos? Vamos analisar agora os dois fios que a corrente está saindo do plano da tela e ver quais são os campos magnéticos que eles geram naquele ponto em vermelho. Então vamos lá, fio saindo é o da esquerda aqui, né? O que eu fiz em azul. É a corrente girando no sentido anti-horário. Então vou colocar lá uma dessa daqui. Centralizar o fio. E já vou copiar uma aqui, igualzinha a ela, para o outro fio de baixo, que a corrente também está saindo, certo? Centralizou ali mais ou menos o fio. Nesses dois, o campo magnético gira no sentido anti-horário. Olha lá, ó. Então ela está girando aqui no sentido anti-horário. Inclusive, quando ela passa pelo ponto vermelhinho, lá no centro do quadrado, ó, o campo magnético é tangente, né, a essa curva. E, no caso do fio de baixo, gira no sentido anti-horário. Então tá aqui, ó, campo magnético girando no sentido anti-horário. Inclusive, quando ele passa ali pelo ponto vermelho, ó, ele é tangente nesse sentido. E aqui, meninos, a gente já percebe o seguinte: não tem condições de esses vetores se anularem, certo? Eu vou ter dois vetores ali caindo para a esquerda que vão se somar, já que eles se ajudam. E eu tenho dois vetores caindo aqui para a direita que eles vão se somar. E aí depois eu vou ter um resultante dos dois. E não vai zerar isso nunca, né? Portanto, o item 1 tá falso para nós. O item 1 não serve para nós. Belezinha? Bom, vamos para o item 2 agora. O item 2 eu tenho dois fios entrando e dois fios saindo, como no primeiro. Porém, em posições diferentes. Eles estão em diagonais, opostos diagonalmente, né? Então vamos lá. Eu vou desenhar primeiro o da corrente saindo. Então eu vou pegar aqui da corrente saindo, ó, vou copiar a minha circunferência do campo magnético. Corrente saindo, ó, o fio está centralizado e o campo gira no sentido anti-horário. Já vou aproveitar e colar uma dessa pro fio de baixo aqui, ó. Desenhando o campo magnético deles, ó, a gente sabe que eles giram no sentido anti-horário. E aqui, girando no sentido anti-horário, ele passa nesse ponto, apontando para aquele fio superior da direita, certo? Esse daqui também gira no sentido anti-horário, né? Então aqui, ó, colocar girando no sentido anti-horário. Quando chega lá no ponto P, em função do sentido de giro, ele gera um campo tangente a essa linha para a esquerda, no caso aí para a esquerda, né? Tendendo para o fio inferior da esquerda. E olha só que bacana, são dois vetores de mesma direção, sentidos opostos e, como é a mesma corrente em todos os fios aí, e todos os fios estão à mesma distância do centro do quadrado, que é metade da diagonal, então obviamente que a intensidade do campo é igual. Opa, já estou vendo que esses dois então vão se anular. Vamos ver se o X e o X vão conseguir se anular também? Bora lá, ó. Vamos desenhar o deles. Eu vou pegar aqui, ó. Quando a corrente entra, já sei que gira no sentido horário. Então, vou colocar aqui, ó, o campo magnético, centralizar com o fio. Já vou copiar um desse também, porque o outro também a corrente está entrando, ó. Centralizou com o fio. E agora eu vou desenhar o campo, ó. Eu sei que o campo magnético aqui gira no sentido horário. E quando ele gira no sentido horário aqui, ó, lá no ponto vermelho, ele passa apontando para aquele fio superior da esquerda, certo? O outro aqui também gira no sentido horário. Então aqui, ó, ele vai girando no sentido horário, passa no ponto vermelho, apontando para aquele fio inferior da direita. E aí a gente continua aqui, ó, com o campo magnético girando no sentido horário. E de novo, meninos, os verdinhos, ó, também eles têm a mesma direção, sentidos opostos e, obviamente, a mesma intensidade, porque é a mesma corrente com as mesmas distâncias. Então, aqui nós temos condições desse anular esse vetor e este anular esse vetor e garantir para nós que o item 2 é verdadeiro aqui para nós. Beleza? Vamos para o próximo? Então, agora a gente vai no caso 3. Caso 3, olha só que bacana. Todos os fios estão com a corrente entrando. Então, para todos eles, nós vamos trabalhar com o verdinho aqui, ó. Então, vou copiar o verdinho e vou trazer aqui 1,
centralizando mais ou menos o fio no meio do campo, né? O 2, o 3 e o fio 4. Tranquilo? Todos eles giram no sentido horário. Então, vou colocar aqui, ó, sentido horário para esse, sentido horário pro segundo, pro terceiro e pro quarto fio. Inclusive lá no ponto P, girando no sentido horário. Então, olha lá, ó, esse daqui da esquerda, superior da esquerda, ó, ele vem girando no sentido horário, passa pelo ponto vermelho, apontando aqui para sudoeste. Esse da direita aqui, ó, que eu estou girando aqui o mouse, ele passa lá no ponto vermelho, tangente, apontando para noroeste. Já o terceiro aqui de baixo da direita, ó, ele gira no sentido horário, passa pelo ponto vermelho, apontando para nordeste. E o quarto e o último, girando também no sentido horário, ele passa no ponto vermelho, apontando para sudeste. E aí, olha que bacana, ficamos nas duas linhas com vetores na mesma direção e sentidos opostos, mesma direção e sentidos opostos, e com a mesma intensidade, né? Então eu posso garantir aqui que esse vetor anula esse e este vetor anula esse. Portanto, a resultante também vale 0, portanto o item 3 também está correto para nós. E o último item, senhores, não precisa nem desenhar, tá? Não tem necessidade, eu vou desenhar, mas não teria necessidade, olha por quê. É parecido com o 3, só que ele inverteu uma corrente. E aqui é assim, inverte a causa e inverte o efeito. Se essa corrente entrando gerou um vetor para nordeste, essa corrente saindo vai inverter, ela vai gerar um campo para sudoeste. Vai anular nessa diagonal, mas não vai conseguir anular nessa outra diagonal. E aí, portanto, o resultante não vai ser 0. Vamos ver o que acontece? Olha lá, ó. 3 fios entrando, 3 fios que o campo magnético é parecido, gerado pela corrente entrando, que nem o verdinho que eu fiz. Então, vou colocar aqui, ó, um desses daqui, verdinho. Vou colocar o 2 aqui. E vou colocar um terceiro aqui. E vou pegar um do azul, que a corrente sai nesse azul. Então, olha só, o único que é sentido anti-horário é esse daqui que a corrente sai. Ela gera um campo girando no sentido anti-horário, inclusive apontando aqui, ó, para sudoeste. Se a gente pegar o primeiro da esquerda lá em cima, ó, ele gira no sentido horário. Então vamos lá, vamos desenhar. Girando no sentido horário. Ele gera um campo aqui, a hora que passa no ponto P, ó, pumba. No mesmo sentido do gerado pelo azul. O fio da direita, ele também gira aqui no sentido horário e passa pelo ponto vermelho, apontando para noroeste. E o da esquerda inferior também faz o campo girar no sentido horário, certo? Inclusive, passa pelo ponto vermelho, apontando para sudeste. E aí, meninos, vocês vão perceber, então, que esse verdinho anula esse verdinho, mas esses dois não tem como se anular, né? Eles estão na mesma direção e sentido, a gente vai somar e vai ter um resultante. Portanto, o caso 4 não serve para nós. Então, os que tem a possibilidade de gerar um campo magnético resultante no centro do quadrado seriam os casos 2 e 3, é isso, né? 2 e 3, que dá para nós a alternativa D de dado. Fechou, meninos? Pião, você fez curvas diferentes lá no azul, no campo azul e no campo verde? Lógico que não, né, meninos? A circunferência é a mesma. Eu só fui puxando cada um deles exatamente do que a gente gerou para vocês terem ideia, né? É o campo magnético gerado por corrente entrando e o campo magnético gerado por corrente saindo. Fechou, meninos? Grande abraço a todos. Se você curtiu, se inscreve no canal aí e dá o like. Até mais.